Olá! Hoje a gente vai abrir uma espécie de caixa de ferramentas digital para entender aquela linguagem secreta, sabe? Aquela que faz a nossa vida online funcionar. É tipo uma conversa que não para, acontecendo por trás de tudo, cada vez que a gente toca numa tela ou clica com o mouse. Alguém já parou para pensar nisso de verdade? A gente digita o endereço, aperta Enter e pronto, a página aparece. Parece mágica, né? Mas o que acontece mesmo nesse milissegundo é essa viagem que a gente vai fazer agora. E aqui está o grande segredo. Não tem nada de mágica. O que existe é um conjunto de protocolos. Pensa neles como se fossem as regras de trânsito da internet, sabe? Elas garantem que bilhões de pedacinhos de dados cheguem no lugar certo, na hora certa. E hoje a gente vai decodificar essas regras. Então, nosso roteiro para hoje é este aqui. Vamos começar com a lista telefônica da web, depois ver como os navegadores conversam, como e-mails e arquivos são enviados e como funcionam as conexões remotas. E aí, na segunda parte, a gente pega a nossa lupa digital, o tal do regex, para decifrar os dados que tudo isso gera. Vamos lá? Bom, para começar, como é que um computador encontra outro no meio dessa rede gigantesca que é a internet? Esse é o primeiríssimo desafio que precisa ser resolvido. Vamos pensar assim, ó. O DNS é a agenda de contatos do celular. A gente procura por um nome, tipo Google, e ele entrega o número de telefone, que no caso é o endereço IP. Fácil, né? Agora, o DHCP, imagina chegar num restaurante. O host não te dá um número para sua mesa? O DHCP é esse host. Ele dá um endereço temporário para o nosso aparelho, para todo mundo na rede local saber onde nos achar. Resumindo, um ajuda a encontrar os outros, o outro ajuda a gente a ser encontrado. E o legal é que isso não é só teoria. Com um comando bem simples numa linha de comando, tipo esse NSLOOKUP, a gente pode literalmente ligar para essa lista telefônica e perguntar: Ei, qual é o IP do Google? E ele responde na hora. Certo, agora que a gente já sabe como encontrar um servidor, a pergunta é: como o nosso navegador conversa com ele para de fato mostrar a página? Aqui, a palavra-chave é segurança. O HTTP é como mandar um cartão postal. Qualquer um no caminho pode ler o que está escrito. Já o HTTPS é como mandar uma carta lacrada, criptografada. Aquele cadeadinho que a gente vê no navegador, ele faz toda a diferença, garantindo que a conversa com o site seja só nossa. E, de novo, a gente pode dar uma espiadinha nessa conversa. Usando ferramentas de desenvolvedor, dá para pedir os cabeçalhos de um site. Pensa nisso como se fosse a nota fiscal da comunicação. Ali a gente confirma que a conexão segura foi estabelecida direitinho. Beleza, mas a internet não é só navegar em sites. A gente usa para outras duas coisas o tempo todo: mandar e-mails e transferir arquivos. Vamos ver rapidinho os protocolos por trás disso? É bem simples, na verdade. Para enviar e-mails, os servidores usam SMTP. Ele é o carteiro digital. Para receber, a gente usa IMAP ou POP3, que são como a nossa caixa postal. E para mover arquivos grandes, o bom e velho FTP ainda está por aí, apesar de hoje existirem opções bem mais seguras. E quando é preciso controlar um computador do outro lado do mundo, como os administradores de sistemas fazem o tempo todo, para isso, existe uma ferramenta que é simplesmente fundamental. O nome dele é SSH. Basicamente, ele cria um túnel totalmente seguro e criptografado que permite que alguém controle um servidor lá na Europa como se estivesse sentado na frente dele. É a espinha dorsal da administração de sistemas hoje em dia. Então vamos dar uma pausa para respirar e resumir. Olha só essa tabela. Aqui estão os protocolos essenciais que a gente viu, cada um com a sua função e a sua porta padrão. É quase como um ramal de telefone para cada serviço. É uma ótima colinha para entender como as peças se encaixam. Ok, agora vamos mudar um pouco o foco. A gente já viu os protocolos que criam e transportam os dados. Mas e se a gente quiser analisar esses dados? Tipo, pegar um arquivo de log gigante e encontrar uma informação bem específica lá dentro. É aí que entram as expressões regulares, ou simplesmente regex. Pensa no regex como um superpoder de busca. Em vez de procurar uma palavra exata, a gente descreve o padrão do que estamos procurando. É genial. Por exemplo, esse padrão aqui. Ele não está procurando por um texto específico. Ele está procurando por algo que tenha 4 números, um traço, 2 números, outro traço e mais 2 números. Ou seja, ele descreve o formato de uma data, ano, mês, dia. É uma descrição, não uma palavra. Então, se a gente aplicar esse padrão numa linha de log como esta, ele ignora tudo e pá! Encontra na hora a data 20250911.
Funciona como uma lupa que só destaca aquilo que corresponde exatamente ao nosso padrão. E claro, dá para criar padrões bem mais complexos. Este aqui, por exemplo, foi desenhado especificamente para encontrar qualquer coisa que pareça um endereço de IP. Ele descreve todo aquele padrão de números e pontos que formam um IP. E é aqui que a mágica de verdade acontece. Em vez de ficar procurando na mão, a gente pode usar esses padrões num script, num programinha. Imagina só, alimentar um arquivo de logs gigante nesse funil digital e ele cuspir do outro lado automaticamente cada e-mail e cada endereço IP que encontrou. E nem precisa ser um expert para entender o que está acontecendo. O código, basicamente, abre o arquivo, aplica nossos padrões de busca, tira todas as duplicatas para deixar a lista limpinha e, no final, mostra o resultado. Simples assim. E o resultado? Num arquivo com dezenas ou centenas de linhas, o script pode nos dizer, em menos de 1 segundo, que encontrou, 15 endereços IP únicos. Ele transforma aquele mar de texto em informação útil, de verdade. Então, a ideia central é esta. Os protocolos como DNS, HTTPS e SSH são as ferramentas que constroem o nosso mundo digital. E as ferramentas como regex são a lupa que nos permite analisar e entender esse mundo. Juntos, eles formam um kit de ferramentas incrivelmente poderoso. Isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar. Agora que a gente conhece algumas dessas ferramentas, que padrões e histórias estão escondidos nos dados que nos cercam todos os dias, só esperando para serem descobertos? A resposta, como vimos, está em saber qual ferramenta usar para olhar.